Devo parar de usar sulfato? Quais os benefícios que ele pode trazer para o meu cabelo? Quais os malefícios que quase ninguém fala? Eu achava que shampoo era tudo igual, era só mudar a fórmula, shampoo hidratante, shampoo nutritivo. Será que é tudo igual mesmo? Será que a minha quebra, as minhas pontas ressecadas, a minha porosidade tem relação com o shampoo que eu uso? Se você estava em dúvida sobre esse tema, já pega papel e caneta, porque hoje a gente vai ter uma aula sobre sulfato. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Michaele e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre sulfato. Aqui já tem conteúdo sobre esse tema, mas eu vi que ficaram ainda muitas dúvidas, vocês têm muita dificuldade de entender sobre sulfato, o que de fato é. E eu vejo muita gente errando, achando que todo shampoo é igual e que é só intercalando shampoos que tá tudo certo, e no vídeo de hoje vocês vão entender que o buraco é muito mais embaixo. Afinal, o que são os sulfatos? Bom, o sulfato, ele é um derivado do ácido sulfúrico. Isso mesmo que você ouviu, e eu sei que já deu, um medinho, porque imagina, é um agente de limpeza, né? É um detergente derivado do ácido sulfúrico. Dá um medinho, né? Mas calma, ele é seguro para uso, claro. Há alguns estudos, como a gente vai ver hoje, que tem ali uma certa problemática, requer a nossa atenção, mas, em resumo, não precisa se desesperar, tá? O sulfato, ele é um agente, é um detergente que ele é famoso por gerar espuma em contato com a água. Então, é por isso que os shampoos com sulfato, eles são extremamente limpantes, né? Claro, e geram muita espuma, diferente de shampoos que são liberados ou baixo sulfato, né, que não espumam tanto. No entanto, hoje o mercado de cosméticos avançou muito e hoje, particularmente, é quase imperceptível você usar um shampoo de baixo sulfato no quesito de espuma. Eu tenho aqui vários shampoos de baixo sulfato que, assim, entregam a mesma higienização, a mesma espuma, a mesma sensação de limpeza que outros shampoos de sulfato moderado. Então, assim, o mercado evoluiu muito nesse sentido. Mas o sulfato, ele ficou famoso justamente por essa espuma abundante. Inclusive, o sulfato, ele é um agente, né, é o detergente que está presente no seu shampoo, no seu sabonete, em alguns cremes dentais e lá naquele potinho de detergente da sua pia. Normalmente, eles usam o mesmo agente de limpeza, que é um dos mais populares aqui, que é o sódio laurete sulfate. É um dos mais famosos que, se você pegar aí o seu detergente da cozinha, o seu sabonete, ele vai ter esse mesmo agente. Se você pegar algum shampoo que você tem, provavelmente também vai ter esse mesmo agente de limpeza. Mas é óbvio, a formulação é diferente, pH muitas das vezes é diferente, né? Do shampoo, do sabonete e do detergente da sua cozinha. Então não acho que é tudo a mesma coisa, apesar de ter o mesmo agente de limpeza. O sulfato, ele é famoso também por promover uma super limpeza, mas que não é tão delicada. É aquela limpeza bem do jeito BR de limpar a casa, sabe? Que a gente taca água sanitária, que a gente limpa, pronto. O sulfato, ele é conhecido por ter essa limpeza bem agressiva, né? Mas que não é muito cuidadosa com o couro cabeludo e com a haste. Mas quais os benefícios que o sulfato traz para o nosso cabelo? Quais os benefícios que ele traz para a nossa haste e para o nosso couro cabeludo? Um dos benefícios que ele traz é justamente por essa limpeza, ele consegue ter uma facilidade na remoção de petrolatos, silicones, parafinas e parabenos, os proibidos. Então ele consegue ter uma facilidade muito maior de remover esses agentes. No entanto, há alguns anos atrás, a gente ouvia muito dizer que os shampoos liberados, ou seja, os shampoos que não contêm o sulfato, eles não conseguiam tirar esses ativos. No entanto, sobretudo, todavia, a gente tem marcas hoje, inclusive nacionais, que já garantem que conseguem sim, mesmo sem usar os sulfatos, usando outros agentes de limpeza, daqui a pouco a gente vai entrar neles, eles conseguem também tirar o petrolato. Então eles conseguem também, mas o sulfato, ele consegue com uma facilidade muito maior. Isso faz com que, claro, a gente não tenha ali aquele acúmulo de proibidos na haste. A gente já entendeu aqui que tá tudo bem usar petrolato, silicone, parafinas. Já tem vários conteúdos na internet, principalmente voltados falando sobre cabelo alisado. Que é muito importante usar petrolato, é muito importante usar silicone, parafina. Esses ativos, eles agem como uma maquiagem no fio, e para cabelo alisado é uma maquiagem que vai evitar o rompimento daquela haste. Mas é claro, precisa ser higienizado, e o sulfato é um agente que consegue higienizar muito melhor. Além disso, o sulfato, por ele ter essa super limpeza, para quem tem cabelo oleoso, auxiliar nesse processo de higienização, porque o sulfato, ele tem uma característica química de
puxar a gordura. Não é à toa que se você tá com um depósito, um plástico mesmo, sabe aqueles plásticos de comida? A gente chama aqui muito de depósito aqui em Alagoas, mas eu sei que tem gente que chama tudo de tapoé. Como é que chama também? Mantimento, né? Mas aqui a gente chama muito de depósito. Então se você tá com a vasilhinha ali toda engordurada de resto de comida, se tu pegar o detergente da tua cozinha que tem um sódio e um laureto sulfate, você taca dentro dessa vasilha, coloca água, dá uma chacoalhada e a gordura se vai. O sulfato tem essa característica de puxar a gordura. Então se você tem um couro cabeludo oleoso, o sulfato ele vai puxar essa gordura do seu couro cabeludo. Então é um benefício aí, é uma vantagem, né? É um dos pontos positivos do sulfato. Mas, como nem tudo na vida são flores, quais são os malefícios que o sulfato pode trazer para o seu couro cabeludo e para sua haste? O primeiro deles é que, por essa característica extremamente limpante, ele pode afetar a microbiota, principalmente ali do seu couro cabeludo. Há também estudos que falam sobre pele, né? Porque a gente usa alguns produtos para pele que também tem o sulfato, mas eu não vou focar em pele, a minha especialidade aqui é cabelo. Então há alguns estudos que apontam para isso. Inclusive tem um estudo da Universidade de Washington que fala sobre os riscos do sulfato no desenvolvimento de dermatite, de alergia, inclusive irritação no olho e no pulmão. Vou deixar o link para esse estudo aqui na descrição, inclusive todas as referências para esse vídeo eu vou estar deixando aqui na descrição. E um adentro aqui que eu acho importante de salientar desse estudo que eu tô citando é que ele fala sobre a irritação dermal e ele fala que o contato, né, da substância, no caso, eles usam a abreviação de SLS, que seria o sódio laureto sulfate, e ele fala que isso pode sim causar uma irritação cutânea leve na parte externa da pele, mas que essa irritação ela tende a suavizar pelo menos em 24 horas. Sugerem o uso, né, com o SLS, que no caso seria o sódio laureto sulfate, co-surfactantes, que no caso seria o betaína, por exemplo, ou os agentes de limpeza suave. Por isso que é tão comum a gente encontrar nos nossos shampoos de sulfato moderado a presença também de agentes de limpeza liberados. É super comum, justamente para dar uma minimizada nisso daqui. Lembrando, isso não significa que o produto, os shampoos com sulfato moderado, eles tenham de fato esse potencial alérgico extremo em todo mundo que vai utilizar. É por isso que há umas sugestões de como minimizar essas alergias e é o que a indústria tem feito aí ao longo dos últimos anos. Por ele ter essa característica extremamente limpante, ele pode acabar afetando a microbiota, a funcionalidade natural do seu couro cabeludo, porque as nossas glândulas sebáceas, elas produzem os sebos, né, nosso couro cabeludo, para hidratar, proteger essa região da pele. Se a gente usa agentes que são extremamente limpantes, a gente vai estar tirando essa barreira de proteção natural. Parecido com a pele, gente. É pele ainda, né? Inclusive já tem alguns poucos, mas tem dermatologistas que associam o surgimento de queda, de alergia, baseado inclusive também até nesse estudo, ao uso constante do sulfato, justamente porque ele promove uma limpeza muito agressiva que para o dia a dia não é tão necessário. A haste, como é que fica no meio disso tudo? Pensa comigo, se o nosso couro cabeludo que tem gordura, o bicho já pode afetar, imagina no nosso comprimento que não tem tanta gordura assim. É aí que surgem as quebras pelo excesso de sulfato. É muito comum eu atender todas as semanas. Gente, nesses últimos 3 meses eu já atendi mais de 50 mulheres, muitas assim, 90 e tantos % delas passando por quebra e atrelada ao uso excessivo do sulfato. E aí quando a gente faz um cronograma onde a gente reduz o uso do sulfato, a gente consegue ver uma melhora, inclusive muitas delas percebem menos oleosidade no couro cabeludo, por incrível que pareça, né? A gente acha que limpando mais vai controlar a oleosidade e às vezes o excesso do sulfato realmente atrapalhando a função natural das suas glândulas e elas passam a produzir mais oleosidade do que deveria. Com o rodízio de sulfato a gente vê uma melhora muitas das vezes na produção de sebo, a gente vê uma melhora na porosidade do cabelo, a gente vê uma melhora na quebra, nas pontas que acabam ficando mais bonitas, mais curvadas, mais cheias e com menos quebra. Então o sulfato ele afeta demais a haste do nosso cabelo porque ele limpa uma parte que normalmente já é mais sensibilizada. Se você tem um cabelo longo, então
Então, aí, minha amiga, o seu comprimento, imagina, você que tem um cabelo aí na cintura, esse comprimento, ele tá com você, ó, há anos, ou seja, ele tem muito dano acumulado ao longo desse tempo e tá tudo bem. Mas é um fato, quanto mais tempo de existência tem nesse cabelo, mais dano ele tem acumulado. Isso significa que mais sensível, mais suscetível à quebra ele vai estar. Então, o sulfato, ele vai agir como um gatilho a mais para desencadear esses problemas, aumentar a porosidade, o ressecamento, mesmo que a gente faça às vezes ali o pré-shampoo, o sulfato ele ainda vai estar agindo como uma limpeza muito grande para essa região. E os baixos sulfatos, onde é que eles entram nisso? Bom, a gente tem aqui uma confusão. A gente usa muito o termo baixo sulfato, inclusive eu uso porque eu acho que fica mais didático para vocês e é o que é mais difundido, digamos assim. Mas o correto seria sem sulfato, porque os shampoos que a gente chama de baixo sulfato, eles na verdade, muitos deles, né, eles são liberados, eles não possuem sulfato. Eles contêm outros agentes de limpeza que não são derivados do sulfato, como por exemplo o betaína, que é um dos mais populares, menos agressivo, com menos índice alérgico e entre outros fatores. Então o correto mesmo seria chamar o shampoo de liberado ou shampoo sem sulfato. Mas a gente tem também algumas marcas que utilizam o termo baixo sulfato, como por exemplo, eu acredito que a Seda tem um e a Tresemme que tem um. Logo quando começou a onda dos shampoos liberados, a Tresemme lançou esse baixo pool, eu acho que é esse o nome, que significa que ele tem uma baixa concentração de sulfato. Ele tem sulfato na fórmula, mas ele tem uma baixa concentração de sulfato, que pode ser uma alternativa para quem não gosta muito de shampoos liberados. Então é usar um shampoo que contém sulfato, mas numa concentração menor. E aí normalmente eles colocam betaína também, que é um agente de limpeza que não é o sulfato, como eu acabei de falar. Então dá uma equilibrada, o shampoo não fica tão agressivo assim. Poucos os que são de fato assim baixa concentração de sulfato. No geral, a gente tem realmente os shampoos que são liberados, como por exemplo os shampoos da Lola. A Lola é uma marca 100% liberada, então todos os shampoos da Lola são sem sulfato. Aqui no canal já tem 2 vídeos indicando os shampoos de baixo sulfato e liberados. Eu vou deixar no final desse vídeo para vocês assistirem. Caso não esteja no final, vai estar aqui na descrição, porque às vezes não cabe tudo nesta telinha. Mas já tem indicações, eu vou deixar aqui para vocês. O que são esses shampoos de baixo sulfato? Os shampoos de baixo sulfato, eles possuem, né, para vocês, baixo sulfato, entre aspas, baixo sulfato, liberados, sem sulfato. Eu vou colocar como sinônimos aqui para vocês, tá? Então, como eu já expliquei, o baixo sulfato, normalmente, o termo mais correto seria dizer que ele tem uma baixa concentração de sulfato. Mas não há uma regulamentação com relação a esses termos, tá? É por isso que fica essa confusão, porque não há regulamentação dizendo que obrigatoriamente o shampoo tem que ter tantos por cento para ser considerado liberado. Não tem uma regulamentação, não que eu saiba até o momento. Então a gente tem baixo sulfato, liberado e sem sulfato. Eu vou usar esses 3 aqui nesse vídeo como sinônimos. Então, quando eu falar baixo sulfato, liberado ou sem sulfato, eu tô me referindo a tudo, tá? Pra ficar mais fácil pra vocês. Esses shampoos, eles vão ter, os shampoos liberados, eles vão ter agentes de limpeza, como por exemplo, betaína, que tem uma limpeza mais suave, mais delicada, limpa, mas somente o suficiente. Eu não sei se vocês estão ligados nas coisas de skincare. Eu não sou muito, eu sou um aspirante do skincare, eu faço muito basicão. Mas eu gosto de ler sobre skincare, eu gosto de ler sobre tudo. Então, uma coisa que eu vejo muito é a gente evitar fazer limpezas muito agressivas na pele e fazer limpezas, por exemplo, com o Cleansing Oil, que é uma limpeza suave com a base de óleo. E pra mim funciona demais e eu tenho a pele oleosa, eu achava que não ia dar certo. E eu comecei a fazer limpeza com Cleansing Oil, eu tenho 2 tipos de Cleansing Oil, eu tenho 2 tipos e nossa, a minha pele fica uma seda, fica muito macio, diferente de quando eu uso uma coisa mais adstringente. É mais ou menos essa pegada, é pra gente não, porque assim, a gente precisa higienizar a pele, e aqui a gente tá falando do couro cabeludo também, mas a gente não precisa tirar até a alma, né, da 13ª geração do seu cabelo, não precisa. E o sulfato, ele faz meio que isso, ele acaba limpando mais do que deveria. No entanto, fazer aqui um parêntese que eu deveria ter feito antes, o sulfato, ele é fundamental pra gente que usa o Enê, por exemplo. Eu, inclusive, recomendo sempre que você fizer o uso do Enê, retocar a sua raiz,
usa sulfato. Sabe por quê? O Enê, ele tem uma característica muito pegajosa, a textura mesmo do Enê. Talvez quem nunca teve contato com o Enê não entenda muito bem, mas pra gente que usa, a gente sabe que ele cria uma casquinha, ele dá uma impregnada. E a gente precisa de uma limpeza um pouco mais potente para garantir a boa higienização. Mas eu lavo com baixo sulfato e eu sinto que fica limpo. Muita sujeira, ela não é visível ao olho nu, somente no tricoscópio. Então, às vezes, até uma sujeira mesmo do dia a dia ali, de gordura, a gente não vê no olho, sabe? Às vezes é uma sujeira que fica ali perto do bulbo e ela fica ali ao redor. Então, o sulfato, ele tem esse poder de higienização muito maior do que o baixo sulfato. Então, sempre que eu retoco o meu cabelo, sempre que eu uso o Enê, eu priorizo o sulfato, tá? Eu não uso shampoo liberado para tirar Enê, justamente para ter esse cuidado e essa boa higienização do couro cabeludo. É uma sujeira muito grande, o Enê faz muita sujeira no cabelo, então a gente precisa garantir que vai ter uma boa limpeza. E é muito diferente da textura da progressiva, da selagem, é muito diferente. Vamos entrar agora na parte do rodízio, o temido, o famigerado rodízio de sulfato. Quando eu falo sobre fazer rodízio de sulfato, o que eu vejo muitas de vocês errando e que eu não quero que ninguém erre mais depois desse vídeo é intercalar shampoo. Aí não dá. Muita gente chega lá no meu direct, no Instagram, e diz: eu estou com quebra, já faço rodízio de sulfato. E meu cabelo continua quebrando, continua ressecado. Claro, a quebra ela tem vários fatores, mas eu sempre gosto de investigar essas principais causas que são as que eu mais atendo, que é o sulfato, é o excesso de tratamento ou a falta de tratamento, enfim. E aí eu pergunto, quais shampoos que você usa para fazer rodízio de sulfato? Eu uso o Pantene Broto de Bambu, eu uso o Longo dos Sonhos e eu uso um da Dove. É tudo mesmo agente de limpeza. Mas, no geral, aquele que você vai lá no mercado, o da Pantene eu não conheço nenhum que seja liberado. Até o momento não vi nenhum. Da Elseve, o Longo dos Sonhos, Cachos dos Sonhos, blá, blá. Até agora não vi nenhum também. Da Seda só tem um que eu me lembre que é liberado. Então assim, eu conto nos dedos shampoos dessas marcas que são liberados. Scala também tem pouquíssimos, a Scala começou a lançar agora shampoos liberados, mas no geral é tudo a mesma coisa. Então você não está fazendo rodízio de sulfato, você está fazendo rodízio de shampoo. E quando eu falo rodízio de sulfato, perceba, é rodízio de sulfato, é mudar os agentes de limpeza, é usar um shampoo liberado, usar um shampoo de sulfato moderado ou um sulfato agressivo. Daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Sei que é muita coisa, sei que é muito conteúdo, então aproveita e já deixa o like nesse vídeo, porque eu tô entregando aqui um ouro que eu sinto falta aqui na internet. Tem pouquíssima gente falando sobre isso. Então já deixa o seu like e compartilha esse vídeo com alguma amiga sua que adora cuidar do cabelo, porque eu acho que ela vai se interessar demais. Quando eu falo sobre rodízio de sulfato, é intercalar os tipos de limpeza, os agentes de limpeza. Não é pra mudar o shampoo, porque não adianta. Você tá usando o mesmo agente de limpeza no final das contas, tá? Então é fazer o rodízio de sulfato, intercalar os agentes de limpeza. A gente tem as categorias, né? Lembra que eu falei baixo sulfato, liberado e sem sulfato como sinônimos? Aqui eu trato como sinônimos. Muita gente não vai tratar, mas eu vou colocar aqui pra vocês como sinônimos. Então, esse tá numa categoria, tá? Que seriam os baixos sulfatos, liberados e sem sulfatos. A gente tem os considerados sulfato moderado, como por exemplo o sódio laurete sulfato, que é o que de fato tem sulfato, e a gente tem os sulfatos que são mais agressivos. Lembra desse que eu falei, o sódio laurete sulfato? Muita gente categoriza ele como um sulfato moderado. Eu acho que faz sentido pelo que eu pesquisei, eu acho que me agrada mais essa terminologia de sulfato moderado. E tem os agentes que são considerados agressivos, tá? Como é que eu sei? Dá uma olhada no Google, tem tabelas de sulfato para facilitar, tem sites também com agentes de limpeza e não tem outra forma senão olhar a tabela e olhar o seu shampoo. Depois de um tempo você começa a decorar, como eu tô falando aqui para vocês. O betaína, eu já sei que é liberado. Sódio laurete sulfate, eu sei que é moderado. O láureo, eu sei que é agressivo. O glucosídeo, eu sei que é liberado. Então, com o tempo você vai do fluoxeticinase, eu nunca consigo falar esse nome. Com o tempo você vai, né, pegando os padrões. E tem os populares, esses que eu falei pra vocês são os mais populares, mas tem outros que não são tão populares. Mas a única forma é você realmente ter uma tabela de sulfato, um site para você consultar e checar o seu shampoo e a tabela. Pô, ele tem aqui o betaína,
O Fosse Sinate, esses dois agentes de limpeza tá lá na tabela de suave. Então ele é um shampoo liberado, ele é um shampoo de baixo sulfato, é um shampoo sem sulfato. Ou então, não, eita, ele tem o sódio laureth sulfato. E na tabela, o sódio laureth sulfato tá como sulfato moderado. Então ele é um shampoo de sulfato moderado. Então não tem outro jeito a não ser você ter uma tabela e olhar. Para as minhas pupilas, para quem é membro aqui do canal, tem acesso ao e-book. No e-book tem a tabela de sulfato. Para as minhas pupilas eu também disponibilizo esse mesmo e-book com a tabela de sulfato. Inclusive eu vou fazer uma tabela de sulfato mais completa, porque essas tabelas que rodam na internet, elas são um pouco limitadas. E aí eu tenho uns sites que eu consulto, tanto brasileiros quanto de fora, gringos, que tem uma tabela muito maior. Mas vocês conseguem achar no Google facilmente. Só colocar tabela de sulfato, lista de sulfatos, que vocês vão encontrar. Essa é a melhor forma de vocês saberem. Mas não sei procurar. Assiste meus vídeos, porque eu já indico o shampoo de baixo sulfato, é só ir lá e comprar e tudo certo. É assim que você identifica o sulfato, olhando o rótulo e olhando a tabela. Depois de um tempo você começa a decorar quais são esses agentes de limpeza e aí fica muito mais fácil. Como que você faz o rodízio de sulfato? Tem um vídeo aqui onde eu falo, eu vou deixar ele aqui no final, porque senão esse vídeo vai ficar extremamente longo. Lá eu falo sobre como dosar, quando que eu uso o liberado ou quando que eu uso um sulfato moderado. Eu já falei pra vocês que quando fizer retoque tem que usar o moderado, mas no dia a dia também dá pra encaixar ele. E eu falo nesse vídeo que eu vou deixar aqui no final, inclusive é um vídeo que vocês me pedem demais, como fazer rodízio de sulfato. E eu postei esse vídeo e vocês não engajaram. Palmas pra vocês, vocês não merecem palmas, não merecem Tocantins inteiro e eu estou sendo sim irônica. O rodízio, né, do sulfato, assim como o tratamento, manutenção, qual etapa fazer, ela vai depender exclusivamente do seu cabelo, da necessidade do seu cabelo. Se é um cabelo que está tratando uma dermatite, eu tenho pupilas que estão com problemas de dermatite, que estão com sensibilidade, a gente faz um protocolo diferente. Se é um couro cabeludo seco, se é um couro cabeludo oleoso, é ir testando e entendendo a necessidade daquele cabelo. Não tenham medo de testar. Você já usa sulfato aí todo dia, começa a inserir o baixo sulfato, vai testando, vai entendendo como o seu cabelo vai ficando. Tenho resultados reais para provar para vocês o quanto que o baixo sulfato, por mais do que muita gente diga que shampoo é tudo igual, eu tenho muitos relatos para mostrar para vocês lá no meu Instagram que não caberia aqui. Eu tenho um destaque da minha análise que já atingiu 100 posts, eu tive que abrir um outro destaque para colocar mais conteúdo lá, mais resultados, porque não estava cabendo. E assim, é unânime o quanto que o rodízio de sulfato, inserir na rotina o baixo sulfato, tem ajudado na melhora da quebra do cabelo. Então, eu vou até deixar aqui um antes e depois de uma pupila recente que tá passando por mim na análise, e o cabelo, assim, a rigidez diminui, a quebra diminui, o cabelo dela não tá nem quebrando mais, isso em uma semana fazendo baixo sulfato. E claro, tendo outros cuidados, é óbvio, não é somente o baixo sulfato, não adianta fazer somente o baixo sulfato e não cuidar mais nada do cabelo. É um conjunto de coisas, mas uma das que mais trazem resultado é o rodízio de sulfato. Aprender a identificar e saber que nem todo shampoo é igual. Esse foi o vídeo de hoje, praticamente uma aula, e eu sei que ficou longuíssimo, a gente ainda teria muitas coisas para comentar, mas comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida. Não deixa de maratonar o próximo vídeo sobre como que você faz o rodízio de sulfato, inclusive já tem mais bônus nesse vídeo sobre como intercalar tratamento e manutenção para não ter quebra, efeito rebote. Enfim, aproveita já, maratona aqui esse próximo vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, que tenha ajudado. Links de referência eu vou deixar aqui na descrição. Tem referência brasileira, tem referência também de fora. Eu vou deixar, e aí vocês podem traduzir a página, vocês conseguem ler tranquilamente, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo. Você já faz o rodízio de sulfato? Você aprendeu comigo? Compartilha aqui os resultados que você teve com o rodízio de sulfato, para as meninas também verem aqui como é no cabelo de outras pessoas e não somente eu falando. Super beijo, até a próxima. Tchau!